Bom dia, paz do Senhor. Meu nome é Anderson Moraes, sou da Igreja Batista Ebenezer do Bará, do pastor Arley Lima, e hoje eu queria, em poucas palavras, ler um texto que está em Mateus 14, versículo. Vou ler só dois versículos, é do 22 até o 33, mas eu vou ler só o 25 e 26. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E todos de medo gritaram. Verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E eu lendo esse texto, Deus me mostrou algumas coisas sobre a questão de obediência. Jesus aqui mandou os discípulos atravessarem o mar, que ele ia para o monte orar. E eu posso ver nesse momento que Jesus queria mostrar algo para eles. Aquilo que Jesus mostrou para você fazer, faça, faça. E eles foram. Só que lá no meio do mar tinha os ventos contrários e o barco começou a balançar. Eles ficaram aterrorizados. E em cima disso eu posso ver a seguinte situação: Jesus lá do alto, ele estava vendo os discípulos porque ele estava em cima do monte orando. E Jesus está vendo o que você passou, mas aquilo que ele mandou fazer, ele vai cumprir na tua vida. Ele vai completar a boa obra em tua vida. E os discípulos estavam todos com medo e começaram a gritar. E eu vejo nessa situação também que o problema nem sempre é no começo e no fim, mas sim no meio. Eles estavam no meio do mar, porque o começo nós somos impulsionados. Quando Jesus nos manda fazer, nós somos impulsionados a fazer algo. E aí lá no final, nós somos atraídos pela linha de chegada. Mas no meio, é muito fácil nós desistirmos. E eu te falo nessa manhã, não desista daquilo que Deus mandou você fazer. Deus é fiel e Ele vai cumprir. Não desista porque Ele está te olhando. E Ele vem andando por sobre as águas. E a primeira coisa que Ele fala no verso 27, fala: Tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Primeira coisa que ele pede, tem de bom ânimo. E Deus está mandando você ter bom ânimo nesse dia, que você tenha um bom ânimo nesse final de semana e não temer, porque é Ele que está mandando, é Ele que está contigo. Primeiramente Ele pede, porque é muito difícil para nós às vezes vemos que é Ele, mas nós continuamos desanimados. Então a primeira coisa que Ele pede, tem de bom ânimo, que Ele vai mostrar aquilo que Ele quer na tua vida. E Ele chegando perto deles, eles acharam que era um fantasma, mas Pedro falou: Se és tu mesmo, faça com que eu vá até ti, até o Senhor andando. E sabe o que Jesus fez? Falou: Venha, Pedro. Quantos Pedros, quantas vezes nós temos sido Pedro? Muitas vezes falamos de Pedro, que Pedro afundou, mas eu quero te dar uma visão diferente. Pedro foi o único que viveu o sobrenatural de Deus, foi o único homem, além de Jesus, que andou sobre as águas. Viva o sobrenatural de Deus, que Ele não vai permitir que você afunde, porque Pedro, quando começou a olhar pelos lados, o vento contrário, ele começou a olhar para dificuldades, ele começou a afundar, mas Jesus o tomou pela mão e começou a andar com ele. Os discípulos que ficaram no barco não viveram o sobrenatural de Deus, eles viram, mas Pedro viu e viveu o sobrenatural. Seja como Pedro, viva o sobrenatural de Deus, porque quando Jesus voltou até o barco, o mar se acalmou, os ventos pararam, e Jesus quer fazer isso na tua vida. Ele quer voltar contigo até o seu barco. Não desista e as águas vão se acalmar. Tudo vai dar certo na sua vida. Deus abençoe a sua vida. Um dia abençoado, no final de semana cheio do poder de Deus. Um abraço.